Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos. Hoje é 20 de fevereiro de 2025. Sou Marcelo. Aqui, Comunidade de Oração Vida Ministério dos Pios. Vamos falar hoje do Evangelho de hoje, né? Que é o mesmo Evangelho no mundo todo. E o Evangelho de hoje ele é um pouquinho complicado de entender, mas quando a gente entende, a gente consegue perceber, consegue abrir os olhos para muitas coisas. Então vamos prestar bastante atenção nesse Evangelho. Eu vou ler aqui da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia mais perto da tradução. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. É Marcos 8, do 27 ao 33. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois é, aqui nesse Evangelho, é a primeira vez que Jesus anuncia o que ele ia passar. Tudo que ele ia passar, porque já estava escrito nas Escrituras aqui, né? Os profetas já vinham anunciando que vinha o Messias, que ia sofrer, que ia passar isso, passar aquilo, tudo já está nas Escrituras. Jesus veio para cumprir as Escrituras. E aí Jesus fala a primeira vez abertamente para os discípulos. Primeira pergunta: quem os homens acham que eu sou? Acha que é João Batista, Elias, que já tinha morrido, que veio ressuscitado no corpo de Jesus. Aí Jesus perguntou para os discípulos: e vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedro respondeu prontamente: tu és o Cristo. Então Jesus proibiu severamente para falar a respeito. Por quê? Porque ainda não era hora de anunciar para o povo que era o Messias, que era o Cristo. Beleza. Pedro falou com o Espírito Santo de Deus. Só que logo depois começou a falar que sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois ressuscitar, depois de 3 dias ressuscitar. E aí Pedro chamou e começou a recriminar a Jesus, porque não queria que Jesus passasse por isso. Por que Pedro ainda falava daquele jeito, né? Que ainda estava com aquele jeito humano, ainda não tinha recebido uma força do Espírito Santo, que depois que Jesus passou 50 dias ressuscitado no corpo glorioso, veio a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. 50 dias após a morte de Jesus, Jesus ressuscitou, Jesus foi à ascensão ao céu e mandou o Espírito Santo no cenáculo para os apóstolos. Ali sim ele já, só que estava no começo. Então aos poucos Jesus estava preparando os apóstolos e todos para receberem o Espírito Santo da verdade. E a verdade é que Jesus tinha que passar por isso, por tudo isso, pelos nossos pecados. E Pedro falou sem malícia, sem intenção só queria ajudar, não queria deixar Jesus passar por aquele momento, por aquele sofrimento, passar por aquelas humilhações. Depois ia morrer, mas só que depois ia ressuscitar. Foi o único que ressuscitou de toda a humanidade, foi Jesus. E Jesus passou 50 dias ressuscitado no corpo glorioso aqui na terra, tendo testemunho ocular.
testemunho que veio ressuscitado, andando no corpo glorioso. Então a ressurreição existe. Então o que Jesus quer falar para a gente hoje? Que a gente precisa ter um olhar, viver mais a vida eterna. Tem que viver a vida na terra? Tem, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que correr atrás, só que a gente tem que fazer tudo isso pensando em Deus. Porque Deus, ele fez tudo isso para ser nosso amigo. E aí Jesus recriminou Pedro, porque ele estava com a visão ainda das coisas do mundo, ainda estava as coisas apregoado nele, coisas do mundo, né? E aí Jesus recriminou o Satanás que estava em Pedro, não é Pedro não. Jesus falou que ele agiu conforme Satanás, conforme as coisas deste mundo. Por quê? Porque Satanás é o príncipe deste mundo, é o príncipe da mentira, é o príncipe da inveja, da ganância. Porque tudo na vida tem que ter equilíbrio. E Satanás coloca prazeres na nossa vida para a gente achar que aquilo ali que é bom. Sendo que é bom mesmo é o prazer eterno, a vida eterna, a felicidade eterna, aquela que não passa, aquela que você acorda e passa o dia todo com ela, que é o Espírito Santo. Para você ter ideia, tem provérbios aqui. Vamos botar aqui um provérbio. Provérbio 14. Tem uns três ou partes de provérbios, três ou versículos de provérbios, que fala que a gente às vezes acha que está no caminho da vida, mas está no caminho da morte. Deixa eu ver se eu acho um aqui, ó. 14, 12. Tal caminho parece reto para alguém, mas afinal é o caminho da morte. Assim, tem 3 ou 4 provérbios, né? E a gente acha às vezes que está no caminho certo, no caminho da vida, só que a gente está indo para o caminho da morte eterna. O que você viver aqui, você vai viver eternamente. Como você está vivendo aqui? O que você está vivendo aqui vai ter lá no céu? Onde é que vai ter o que você está vivendo aqui? O que eu estou vivendo aqui? Né? E a gente precisa ter mais o olhar de Deus, olhar com o Espírito Santo de Deus. Como? Aí a gente tem que ler a Bíblia, que foi escrita pelo próprio Espírito Santo de Deus, a Bíblia. Só os livros que estão aqui que foram escolhidos. Aqui pessoas tentam achar erro na Bíblia e não acham. Até mesmo ateus tentam procurar defeito, erro na Bíblia e não acham. Está tudo certinho. Procura, pesquisa, né? Muitas se convertem. Todos os ateus praticamente acreditam em Cristo, tudo que aconteceu. Talvez não acreditem em Deus, na divindade. Não acreditam em tudo que aconteceu da maneira deles. Tudo que está escrito aqui, eles tentam achar um erro e não acham. Por quê? Porque o Antigo Testamento fala e o Novo Testamento confirma. É isso há muitos anos depois. E como é que Jesus faz tudinho, tudo que Jesus vai falando, ele vai falando para que se cumpra a Escritura. Não tem como um ser humano vir normalmente para a Terra e falar, vou estudar o que está nas Escrituras e vou fazer, e vou me passar por Messias. Não tem como Jesus ter passado por Messias. Porque podia morrer antes, podia ter quebrado um osso, e nas Escrituras fala que não vai quebrar osso. Podia ter dividido a roupa, mas não dividiu. A roupa, quando Jesus está lá na cruz, lá morrendo, que morreu, eles pegaram a túnica, mas a túnica foi sorteada inteira, não rasgou a túnica. Tudo estava escrito aqui, ó, no Antigo Testamento. Se você for estudar a Bíblia, você vê a perfeição. Por isso que eles não acham erro. Então a Bíblia, Jesus, o que a gente vê é justamente para a gente fortalecer no Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. É através das pessoas. Cada um escreve de um jeito. Por exemplo, eu falo de um jeito, você fala de outro. O Espírito Santo de Deus age em você, mas você vai falar aquilo que você vive, aquilo que você viveu. Por isso que são 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelistas falando de um evangelho. Um era médico, o outro era do campo, o outro era cobrador de impostos, o outro falava do amor. Só que tudo falando de Deus numa perspectiva diferente, porque é a perspectiva de cada um. Então por isso que tem erros. O que é erro? Erro é como o pensamento, né? Aqui Pedro errou falando que Jesus que não queria, não, você não vai passar por isso não, Jesus, não vou deixar não. Mas às vezes não é erros. Às vezes aqui na Bíblia você vê coisas assim absurdas, né? Ai, guerra, ai, matança, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é ódio. Não, isso aqui é o jeito que eles falavam no Antigo Testamento, principalmente.
como se Deus fosse a ira de Deus, como se quisesse o nosso mal. Não. Deus prometeu ali, depois que Noé, Jesus ficou, tem lá no começo da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, tem hora que Jesus fala que se arrependeu de ter criado o homem, porque o homem tem um coração ruim. Só que aí ele viu quem? Noé, sobre a terra, que era um homem justo, pediu para Noé fazer uma arca, fez uma arca, colocou todos os animais. Depois fez o dilúvio, depois Deus prometeu, falou, não vou mais fazer isso. O coração do homem já nasceu ruim por causa de Adão e Eva. Então, a gente tem uma inclinação para o mal. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, a gente só faz o errado, mas a gente sabe que está errado. Então, Jesus veio para a gente poder pedir perdão, poder ser perdoado. Antes de Jesus não tinha perdão. Agora existe o perdão, para isso que Jesus veio. Então, peça perdão a Deus pelo que você já faz. Hoje mesmo, quantas vezes a gente tem que pedir perdão? A gente peca várias vezes por dia, centenas de vezes por dia a gente peca. Não é o pensamento, é a gente pensar e naquele pensamento a gente fazer ele virar realidade. A gente ficar alimentando o pensamento. Na gula, na preguiça, numa mentirinha, no jeito de falar, no julgamento de julgar o outro. Tantas vezes que a gente peca, nos ciúmes, na inveja, no orgulho. 7 pecados capitais, a gente peca muitas vezes. Então vai pedindo perdão para esse pecado não acumular, para você começar a ter uma visão maior das coisas de Deus. Lê a Bíblia, que aí você vai entender que às vezes você está fazendo uma coisa e achando que está no caminho da vida, e às vezes está no caminho da morte. Essa é a mensagem de hoje. É uma mensagem forte, é uma mensagem que a gente precisa parar para pensar, para saber qual o caminho que a gente está seguindo. O que a gente anda falando, o que a gente anda pregando, como é que está sendo o seu testemunho de vida. A gente não evangeliza com palavras, a gente evangeliza com testemunho de vida. Como está sendo a sua ação no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, seus parentes, seu filho, sua mãe, seu pai, seus irmãos, no dia a dia. O que você está falando? Como você age? Né? E sempre há tempo da gente voltar para os caminhos retos. Procure hoje mesmo silenciar coisas ruins. Esquece coisas do passado. Viva em paz, que Jesus fala. Falou para os apóstolos. Fala, a paz esteja contigo. Só isso que Jesus quer. Não fica com a cabeça doendo. Tenha fé em Deus que tudo vai resolver. Deus é misericordioso, mas Ele precisa do seu livre-arbítrio para você agir. Ele não vai invadir você. Você tem que querer. Você tem que falar assim, eu quero fazer parte do céu. Eu não quero fazer parte que nem Pedro queria atrapalhar o reino de Deus. Não atrapalhe o reino de Deus. Se você não está conseguindo viver o reino de Deus, não leve o outro a pecar. Que na palavra fala que é melhor amarrar uma pedra com a corda e se jogar no mar do que levar o outro a pecar. Procure aos poucos viver uma humildade verdadeira. Procure aos poucos. Como é que você faz isso? Busca, quando você acordar, pede para o Espírito Santo de Deus fazer parte da sua vida. Senhor, antes de pisar o pé no chão, você fala, Senhor, cuida de mim no dia de hoje, cuida das meus familiares, cuida do que eu vou falar hoje, cuida do que eu vou fazer hoje. E passa durante o dia pedindo a presença do Espírito Santo de Deus. Vai dormir, agradece a Deus, pede perdão e dorme. Chega dormindo de qualquer jeito, não acorda de qualquer jeito. Faça parte do céu. Para quando você estiver fazendo uma coisa errada, você vai ter a visão de estar fazendo a coisa errada e vai ter forças. Assim como Pedro agiu conforme a força do maligno, a gente também age às vezes. Então Efésios 6,10 fala, nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades, contra o espírito maligno no ar, que vai, às vezes, falando através da pessoa. Às vezes chega a pessoa para você nervoso, te xingando, tudo ali é espírito maligno. Então já fica quieto, deixa passar aquilo, reza pela pessoa e perdoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.